Diário de uma transcomunicadora, sessão 2. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Aqui é a Jaqueline e hoje eu vou contar para vocês o dia que eu escutei a minha primeira voz na TCI. Como eu já contei no vídeo anterior, eu demorei uns 5 anos para descobrir que eu fazia transcomunicação instrumental depois que eu comecei a fazer. Então, quando eu escutei a minha primeira voz, eu ainda não sabia que eu fazia transcomunicação instrumental. Parecia que era uma ideia que tinha surgido da minha cabeça, e como eu expliquei, hoje eu sei que não foi. Foi tipo uma ideia que colocaram na minha cabeça, porque eu já vim pra cá com o objetivo de trabalhar com a transcomunicação. Eu contei para vocês no primeiro vídeo que esse é um dos segredos da TCI. Ninguém cai na TCI por acaso. Todos que estão na TCI é por algum motivo, por alguma razão, e foi assim que eu caí aqui na TCI também. Caí, não sei se é uma palavra muito boa para dizer, né? Mas eu estou aqui por um motivo, por uma razão especial, assim como todas as outras pessoas. Bom, então eu vou contar para vocês o dia que eu escutei a minha primeira voz. E, inclusive, se vocês escutarem algum barulho assim, meio estranho, meu cachorro que tá aqui do lado, tá? Ele tá dormindo. Bom, então foi assim. Como eu contei já, eu pegava o meu gravador quando eu ia dormir, de madrugada, quando todo mundo já estava dormindo. Todo mundo, modo de dizer, porque na verdade só tinha eu, a minha mãe e a minha filha mais velha, que morava comigo. Mas eu falava bem baixinho, sussurrando, pra ninguém me ouvir, porque senão iam me chamar de louca, né? A louca do gravador, do celular gravando. E nesse dia eu cheguei, como em tantos outros dias, né? Porque é lógico que não foi na primeira vez, eu demorei acho que quase 5 anos para conseguir ouvir essa primeira voz. Porque como eu não sabia que eu fazia transcomunicação, eu também não sabia os recursos que eu poderia ter para fazer, que seria um apoio de voz, como um barulho de rádio, alguma coisa para a voz ficar mais audível. Não, eu gravava assim no silêncio absoluto. E quem é transcomunicador sabe que é muito mais difícil você conseguir ouvir uma voz no silêncio absoluto, que a gente chama de EVP, né? Bom, nesse dia eu peguei o meu gravador e comecei lá. Pai, você está me ouvindo? Pai, fala comigo. Pai, eu preciso te ouvir. Como você está? Tudo bem com você? Me responde. Depois eu vou ouvir a gravação e eu vou saber se você me ouviu, mas eu preciso que você me responda. Como todas as noites eu fazia. E depois eu sempre ligava o gravador, ficava ouvindo e, surpresa, silêncio absoluto. Nada, nenhuma voz, nenhum barulho, nada, 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 nada. E nessa noite eu continuei fazendo como todas as outras noites. Gravei. E eu gravava assim de pedacinhos. Gravava, cortava, quer dizer, desligava o gravador, aí depois começava uma outra gravação, parava, aí começava outra gravação, parava, pra ficar pedacinhos curtinhos, né? Só que eu não ouvia logo no mesmo dia. Às vezes eu demorava 2 dias para escutar, às vezes demorava uma semana. Bom, eu sei que eu gravei esse dia e eu fui escutar uns 3, 4 dias depois. Aí escutei o primeiro áudio nada, o segundo áudio nada, o terceiro áudio nada. Quando eu já tava assim, quase desistindo de ouvir, porque eu vi que não ia sair nada mesmo, eu perguntei assim, tem alguém me ouvindo? E gente, eu fiquei assim em choque quando eu ouvi uma voz de mulher no mesmo volume que a minha voz. E ela falou assim, tem. Mas no mesmo volume.
Todo mundo sabe que EVP ele é extremamente mais baixo. Tem EVP que você nem consegue escutar, você tem que amplificar várias e várias vezes para conseguir entender o que está sendo falado. Mas essa voz era nítida, como se a mulher estivesse do meu lado, dentro do quarto. Hoje eu não sei se era uma voz de espírito, se era uma voz de uma extraterrestre. Porque tem esse negócio também, às vezes você pensa que é um espírito e não é um espírito. Hoje eu sei, naquela época eu não sabia. Então para mim naquela época era o espírito de uma mulher. Eu vou colocar agora aqui para vocês ouvirem. Inclusive eu vou repetir algumas vezes para vocês ouvirem bem. Não foi editado, não foi amplificado, foi exatamente do jeito que ela falou. Escutem aí. Tem alguém aí? Tem. Tem alguém aí? Tem. Tem alguém aí? Tem. Tem alguém aí? Tem. E nesse mesmo dia, eu fiz outras gravações. Só que eu comecei a perceber uma coisa estranha. Porque de tanto você escutar, você começa a prestar mais atenção nos detalhes. E para mim parecia que bem no fundinho, assim, tinha uma vozinha muito baixa, era praticamente imperceptível a voz. Mas eu cismei que tinha alguma coisa ali gravada que eu não conseguia ouvir. Foi então que eu tive a brilhante ideia de baixar um editor de som, de voz, de áudio, né? Naquela época eu nem sei como é que se chamava, acho que era de áudio mesmo, e instalar no meu computador. Mas era aqueles editor bem, sabe, bem fraquinho, bem ruinzinho, mas pelo menos dava para amplificar a voz. E eu pus lá e amplifiquei, fui amplificando aos poucos. E qual foi a minha surpresa? Que conforme eu fui amplificando aos poucos, eu comecei a ouvir vozes que eu perguntava o nome de quem estava falando comigo, e aí falava Leopoldo, Irineu. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem, escutem. E qual o seu nome? Qual o seu nome? E qual o seu nome? Qual o seu nome? E qual o seu nome? Qual o seu nome? Ouviram? Então, essas vozes aí são as que saíram bem baixas. Então, eu tive que amplificar muitas vezes. Então, ela perde um pouco da qualidade da voz, né? Principalmente com aqueles editores antigos, né? Que não prestava. Mas deu para perceber que tem uma voz ali que tá falando, né? O Irineu, Leopoldo, acho que tem Antônio também, se não me engano. É que agora eu tô gravando o primeiro áudio, depois eu vou colocar o vídeo, então não me lembro assim muito bem, mas acho que Antônio também. E aí eu falei, meu Deus, vai ver que esse tempo todo eles estavam falando e eu não estava escutando. Por isso que essa mulher apareceu com essa voz nesse volume tão alto, para mostrar para mim que ali tem uma voz. Provavelmente. Aí eu fiquei espantada. Eu falei, e todas as outras que eu joguei fora? Provavelmente tinha um monte de coisa sendo falada e eu não tenho mais, porque eu excluí,
Para mim não tinha nada ali. Bom, então a partir daí foi que tudo mudou, né? E aí eu peguei um áudio também, que eu vou pôr aqui para vocês, que eu considero assim, tirando aquela voz do tem alguém aqui, que foi muito, muito audível. Essa daí eu achei assim bem interessante também, porque não foi apenas o nome de uma pessoa, foi uma frase inteira. E eles falam assim: você é um anjo de amor, irmã. E eu também vou colocar aqui para vocês ouvirem. Podem ouvir. Ouviram? Então, você é um anjo de amor, irmã. Então, esse tem e essa frase, para mim, foram as duas coisas mais importantes do começo da TCI, porque são duas coisas que me chamam muita atenção. Mas eu tenho, assim, muitas e muitas e muitas histórias maravilhosas, impressionantes, de vozes que eu peguei que também estavam no mesmo volume que a minha. E que eu vou mostrar todas para vocês. Tem a do gatinho, que é uma coisa assim inexplicável. É a maneira que eu posso rotular. É inexplicável. Inexplicável. Mas vamos fazer um suspensezinho pro próximo vídeo, né? Tá bom, pessoal? Um beijinho de luz para todo mundo. E até o próximo vídeo.